Fala pessoal, tudo bem? Neste novo vídeo iremos falar sobre escuta musical, a importância de se ouvir bons discos, porque uma grande parte da formação do músico vem do que ele ouve. E como tem uma frase que é mais ou menos assim, aquilo que a gente passa com a nossa música, com o que a gente escuta, é aquilo que a gente é. Então, o que você escuta vai ser um reflexo na hora quando você for executar o seu instrumento, na hora que você for cantar. Então, ouvir bons discos é importante. E nesse vídeo aqui, eu estarei trazendo uma dica de 5 álbuns, 5 CDs e 5 discos, né? Discos de vinil. Hoje em dia, com a tecnologia das plataformas, né? De streaming, né? Seja Spotify, Deezer, o próprio YouTube, muitas pessoas consomem essas plataformas. Eu mesmo eu uso, né, no meu dia a dia, mas também não esqueço das mídias mais antigas, né, pelo fato de eu ser colecionador também, né, de CDs e LPs, né, tenho um acervo aqui que sempre eu estou escutando. Então, este vídeo é para discos e álbuns, né? Álbuns cristãos, né? Que me marcaram na minha trajetória musical. E eu creio que pode servir para você como uma dica, né? Como uma referência. Então é bom ouvir bons discos, né? Isso é importante. Lembrando que muito disco ficou de fora. Eu queria fazer uma lista mais enxuta, mas querendo ou não ficou muita coisa. E eu procurei nessa lista diversificar um pouquinho, né, os estilos, né, dentro da música cristã, para você escutar de tudo. Essa é a dica. Escute dentro da música cristã, escute soul, escute rock, pop, música brasileira, né, cristã, bossa nova, enfim, abra os ouvidos, né? Seja mente aberta, né? Para estar absorvendo vários sons, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o nosso primeiro, que é um disco que há um tempo, já faz um tempo que eu tenho ele, que é este aqui, ó, que é Luiz de Carvalho de Joelhos. Olha, o Luiz de Carvalho, ele com certeza é um dos grandes cantores da história da música evangélica no Brasil. Um verdadeiro servo de Deus que desbravou numa época em que a música não era vista com bons olhos, né? Então o fato da profissão do músico, né, nessa época era algo que tinha muito preconceito, né? Hoje em dia tem, mas imagine é, década de 50, década de 60, né? Que década de 70, né, que foi onde ele produziu mais álbuns, né? Imagine o preconceito que se tinha, né? E ele literalmente abriu as portas, né, para que outros cantores viessem. Então, Luiz de Carvalho ele tem uma importância muito grande na música brasileira, na música brasileira cristã, né? Então, este disco aqui, ele tem vários hinos do nosso cantor cristão e hinos populares, né? Num arranjo piano e voz, né? Então é muito bonito esse disco, é um dos meus prediletos, né? Então este aqui é o primeiro, Luiz de Carvalho de Joelhos. Próximo disco, na verdade, em mãos aqui está o disco, mas eu escutei este álbum no CD, mas o CD eu precisaria procurar e eu não encontrei fácil, né? Então eu peguei o disco que é o primeiro do Renascer Praise, Renascer Praise 1, que tem muitas músicas conhecidas aqui, né? Bom Estarmos Aqui, que até hoje canta nas igrejas, Buscar-me-eis. Então esse primeiro disco marca é,
algo que os anos seguintes aconteceria muito, que é das igrejas, dos ministérios de louvor, das igrejas estarem gravando os seus discos, né? Lembrando que desde a década de 80 já tinha, mas o boom, né, digamos assim, foi com certeza nos anos 90 e a Renascer, né, a Igreja Renascer tem um papel muito importante, né, nessa questão musical, independente do que você possa estar achando, né, de divisão, né, da própria igreja ou dos escândalos que surgiram, né, mas não há como negar que eles têm um papel muito importante no boom dos anos 90, né? Então esse disco eu escutei bastante. Então todas as músicas são legais desse disco aqui. É um disco que eu gosto muito de ouvir, que é o Renascer Praise 1. Bom, o próximo disco é de uma banda que é uma das minhas favoritas, que eu tenho, fora esse disco, mais alguns outros, né? Mas eu quis destacar este aqui, que é o da banda Kadosh. Deixa eu ver aqui que a luz está pegando. Compromisso, que com a música Compromisso foi uma das mais tocadas de 94, né? Então, e o disco da banda Kadosh, ele causa um certo espanto para quem não está acostumado com uma música cristã de qualidade, porque tem elementos de soul, tem elementos de funk americano e também introduzindo rap, né? Que até então era muito raro, né? Tinha poucas bandas cristãs que tinham um rap, né? Banda rara e alguma outra que eu possa estar esquecendo. Então a banda Kadosh foi uma banda que marcou muito os anos 90 e uma sonoridade moderna para a época, né? Então é um dos meus discos favoritos. Esse aqui eu tenho ele com certeza como um dos 5 melhores discos já produzidos da música cristã no Brasil, que é este aqui, Kadosh, Compromisso. O próximo disco é de um cantor americano que é de uma banda chamada Earth, Wind and Fire, né? Uma banda de funk americano muito popular nos Estados Unidos. E ele, nos anos 80, indo para 90, ele lançou um disco de música cristã, que é este aqui, ó. É o cantor Philip Bailey com o disco Triumph, que é um disco do selo da Bom Pastor, né? E esse disco também ele surpreende, né? Um cantor americano, né? Com a sonoridade, né? Moderna, uma sonoridade com músicas dançantes, né? E músicas também mais lentas, né? De adoração. Então tem muitas músicas legais aqui, desde All Soldiers, né? The Other Side, a própria faixa título, né? A Triumph, também são músicas incríveis e recomendo que vocês escutem este disco, que é um dos melhores discos americanos de música cristã, com certeza, que é o Philip Bailey Triumph. Próximo disco é a banda mais popular de rock cristão do Brasil, sem sombra de dúvidas. Isso provou na longa trajetória que a banda fez, né? Ganhando muitos prêmios, aparecendo no mercado cristão a nível nacional, em programas de televisão, rádios, né? Que é a Oficina G3. E eu tenho o primeiro disco que foi lançado em 90, que é este aqui, ó, Oficina G3 ao vivo, que no primeiro disco já contava com músicas que se tornariam icônicas, né, como Naves Imperiais e Magia Alguma. Então, esse disco gravado ao vivo, lembrando que este disco foi um dos primeiros da música cristã a ser gravado ao vivo.
Então esse disco tem história, né? Até ele aqui está autografado pelo Luciano Manga, né? Da vez que ele esteve na nossa igreja aqui em Rolândia, né? Ele autografou para mim aqui, Luciano Manga, o primeiro vocalista, né, do Oficina G3. E esse disco aqui eu vi muito. Então esse aqui foi um dos meus primeiros que eu comprei quando eu era adolescente. Então é um disco que me marcou muito, né? Oficina G3 ao vivo. Bom, agora eu mostrei aqui 5 LPs, né? Os famosos vinis ou bolacha, né? Então muita gente ainda pergunta se eu tenho toca-disco. Eu tenho toca-disco. Eu escuto com uma certa frequência. Tem todo um charme, tem toda uma sonoridade legal, né? Então esses discos aqui eu recomendo para você e você pode encontrá-los se você não conseguir encontrar em mídia física. Eles estão no YouTube e também no Spotify e em outras plataformas também. Bom, agora eu vou recomendar 5 CDs, né? Os CDs que vieram depois dos discos, no começo da década de 90. E são discos, são CDs, né? Melhor dizendo, né? A gente estava falando de disco agora há pouco. CDs que marcaram também a minha vida musical e vida espiritual, né? Então o primeiro que eu vou recomendar é um CD sensacional, que é o da cantora Wanda Sá. Wanda Sá, Jesus Mania. Wanda Sá é uma cantora de bossa nova que se converteu e lançou trabalhos no segmento gospel. E eu tenho esse CD aqui, Jesus Mania, que é um disco produzido pelo grande produtor Roberto Menescal, que produziu os grandes da bossa nova, produziu esse CD aqui. É um CD lindíssimo, que tem muitas músicas legais, como Eu Amo Jesus, né? Então é uma classe esse CD aqui. Os arranjos são primorosos, no estilo bossa nova, com a Wanda Sá cantando muito. Então é um CD que eu recomendo muito. Se você quer escutar bossa nova cristã, este é um dos grandes trabalhos lançados de toda a história da música cristã no Brasil. Jesus Mania, da Wanda Sá. O próximo CD é de um guitarrista que foi guitarrista do Cats Barneia, que é o Déio Tambasco no seu segundo CD solo, que é o Novos Rumos. Este CD é muito interessante e, na verdade, eu adquiri ele um tempo depois da época que eu escutava com mais frequência, que foi quando eu tive o meu primeiro MP3 e eu fiz questão de ele tinha acabado de lançar o CD e eu coloquei no meu MP3 e ia para a escola escutando ele. Então eu escutei muito e depois de um tempo eu adquiri o CD. Este CD é muito interessante porque ele transita pelo rock and roll, pelo pop e os solos, né? Quando se fala CD de guitarrista já pensa que vai ter muito solo, vai ter muitas notas, né? E ele aqui ele consegue ser virtuoso na medida solos melodiosos, solos sensacionais e as 10 músicas são legais. Então eu recomendo muito esse CD aqui do Déio Tambasco, Novos Rumos. O próximo disco é de um cantor que veio do grupo Toque no Altar, né, da igreja Apacentar, que é o Luiz Arcanjo, no seu primeiro CD solo, que é este aqui, ó, CD Luiz Arcanjo, CD homônimo. Foi produzido pelo Jamba, né, um dos grandes produtores do Rio. E este CD aqui, ele tem uma sonoridade muito legal que vai mais pro lado do samba, né, da música brasileira também.
Esse CD foi realmente uma surpresa, porque é uma sonoridade muito diferente da que o Luiz fazia nos seus tempos de Toque no Altar e até mesmo depois com o Trazendo a Arca, né? É um CD bem diferente para você que quer ouvir um Luiz Arcanjo diferente do que você escuta no Trazendo a Arca. Este CD aqui, ó, eu recomendo, tá? Que é Luiz Arcanjo homônimo. Próximo disco, próximo CD, né? Estou falando disco toda hora, mas próximo CD, né? É um CD do Paulo César Baruch, piano e voz, junto com o excelentíssimo. Próximo disco é o do Paulo César Baruch com um grande pianista e tecladista, Leandro Rodrigues, que é o Piano e Voz 2. Esse CD aqui, eu tenho ele como um dos melhores CDs já lançados no Brasil de música cristã, porque os arranjos são primorosos para piano e voz, e o Paulo Baruch ele foi muito feliz na escolha do repertório, porque ele valorizou muito músicas antigas, né? De grupos como Logos, da Resgate, né, com a música Todo Som, da Oficina G3 e Deus Eterno, é, Maurílio Santos, músicas do Natinha. Então, esses nomes são nomes de grandes compositores da música gospel que atuam muito nos anos 90 e 80, né, deixa eu ver aqui, com o Paulo César, né, do Logos. Então, este CD aqui, todas as músicas são incríveis. E eu gosto muito da Calmo, Sereno e Tranquilo, que é uma música que eu ouvi, que eu ouvia quando eu era criança, né? E ele fez essa releitura e ficou muito legal. Então, Paulo César Baruch, piano e voz, juntamente com Leandro Rodrigues. O último disco é de um dos maiores cantores da música cristã de todos os tempos no Brasil, que é o Robson Nascimento, com o seu CD Tudo Que Sou. É um CD que tem uma das melhores sonoridades da música cristã, porque ele vai pelo funk americano, pelo soul, um pop com muita qualidade. Sem contar num repertório também que tem muitas músicas legais nesse CD aqui. Esse CD é um dos meus prediletos também. Então recomendo muito que vocês escutem esse CD do Robson Nascimento. Tudo Que Sou. Então esses foram alguns dos discos que eu tenho, lembrando que muita coisa ficou de fora. Mas eu quis mostrar um pouco, diversificar, né, os sons, né, para você ter essa rica sonoridade quando você for escutar, né, música. Então isso é muito importante, ouvir bons discos. Então eu fiz essa pequena lista aqui, espero que tenham gostado e nos veremos num próximo vídeo. Ok, pessoal? Forte abraço!